Ei, som, teste, teste, som. Pode dar um pouquinho mais de retorno, só um pouquinho mais. Ei, som, teste, som. Teste, som. Teste, som. Pode baixar um pouquinho, por favor. Ei, som, teste, teste. Aí tá ótimo, obrigado. Pode abrir e fechar o Drive Worship, porque eu acho que vai consertar. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Muito bom estarmos nessa noite para adorar, celebrar o nosso Deus. Por isso, coloque em pé e convide seu irmão. Diga para ele assim: você é igreja? Então vamos juntos adorar ao Senhor. Você é igreja? Pergunte para ele. Você faz parte desse corpo, você é corpo de Cristo, você tem motivos para celebrar, então vamos juntos adorar ao nosso Deus nessa noite. As palmas ao Senhor. Estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz para declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Hey, Tu és o Rei. Hey, Tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz para declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Hey, Tu és o Rei. Vamos declarar ao Rei. Hey, Tu és o Rei. Te adoramos, Rei Jesus, que de eternidade em eternidade tem abençoado o Seu povo,
tem redimido os pecados do seu povo, tem abençoado, trazido misericórdias, graça, bondade e fidelidade. Te adoramos, Rei Jesus, Tu és o Rei. Fazia tempo que eu não ouvia essa voz tão bonita e uníssono da igreja. Vamos cantar mais uma vez. Pode deixar apagado, por gentileza. Vamos cantar esse refrão, Tua igreja canta a Ti. Só as vozes, me ajuda aí, Gui, puxar, fazendo favor. Eu quero ouvir o som e eu tenho certeza que Deus está ansioso também por ouvir essa palavra, essa declaração, que a igreja dele, apesar da pandemia, continua cantando ao nome dele. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz. Erga sua voz. Erga sua voz. Mais uma vez, vamos declarar isso, tua igreja. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz para declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto. Aleluia, você pode aplaudir Jesus mais uma vez. Te louvamos, Jesus, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração seja dada ao seu único e bendito nome. Em nome de Jesus. Antes de você se assentar, eu queria que você então olhasse para a pessoa que está perto de você e se conseguisse dar aquele soquinho, você dá um soquinho, senão você fala oi, olá, tudo bem, seja bem-vindo. E você que nos assiste pela internet também, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma alegria poder receber você nesse espaço de adoração e que Deus possa abençoar grandemente a sua família, a sua vida nesse lugar. Nós queremos dar as boas-vindas especialmente aos nossos visitantes, se bem que todos são bem-vindos aqui nesse lugar, mas especialmente aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez na nossa igreja. Nós gostaríamos de dar um presente para você em retribuição à sua visita, tá bom? Então, ao final do culto, embaixo do nosso telão de informações ali, você vai encontrar a nossa equipe para entregar um presente. Primeira vez hoje, ganhe um presente especial da nossa igreja pela sua visita. E esperamos que seja a primeira de muitas outras que a gente possa desfrutar juntos aqui nesse lugar, tá joia? Deixa eu passar alguns avisos muito importantes para vocês. Primeiro, em relação à Assembleia da Igreja, que vai acontecer no dia 8 de novembro, agora próximo, nesse mês que já está vindo e chegando. Nós ainda não temos todas as fotos dos candidatos, eu ia fazer aqui uma tabela certinho para você conhecer todos os candidatos a presbíteros, diáconos e diaconisas, mas aí, a partir da terça-feira, nós já estaremos com certeza com o time completo e você vai poder receber também no seu celular, para você poder escolher nomes para o presbiterato e nomes para o diaconato, tá? Você que é membro da igreja tem a responsabilidade de participar votando. E você pode escolher 3 horários para poder votar aqui na nossa igreja. No culto da manhã, no culto da noite ou o dia inteiro. Gostou desse terceiro? No culto da manhã, no culto da noite ou o dia inteiro. A igreja estará aberta o dia todo para você vir fazer a votação em segurança, né, com o isolamento, o distanciamento, inclusive aqueles que não puderem descer dos carros, nós estaremos com uma equipe a ir até o carro no estacionamento e você poder votar no segurança do seu veículo também, tá joia? E você que está na sua casa, lembre-se dessa data, é muito importante que nós tenhamos um bom número de irmãos, apesar da pandemia, escolhendo os nossos oficiais por mais 3 anos que estarão aqui servindo na nossa comunidade. Outra questão que eu queria lembrar você é que nós estamos aí, né, numa fase muito interessante, trabalhando sobre família ao domingo. Nos domingos nós temos o tema da família que é cuidando da família, o papel e o propósito de você cuidar da sua casa.
E na quinta-feira nós aprofundamos nosso conhecimento, quando nós fazemos o estudo apenas online, das 20 horas às 21h15, para falar sobre o papel da família, funções da família. Tudo que a gente fala no domingo, a gente aprofunda na quinta-feira, ao vivo, no YouTube, no Facebook da igreja. Então, não esqueça, não adianta vir presencialmente, é apenas online. E nós temos tido vários irmãos e irmãs, frequentadores assíduos dessa celebração ou desse estudo bíblico online, e isso tem sido muito interessante. Pastor, eu perdi o primeiro, perdi o segundo, eu perdi o culto de domingo, estava falando sobre cuidando da família, depois eu não peguei a sequência no estudo bíblico, cuidando da família em tempos de pandemia. Não se preocupe, está tudo lá no YouTube, registrado no nosso canal, você pode assistir o culto e pode assistir a quinta-feira. O culto e a quinta-feira, os temas são correlacionados para que a gente possa aprofundar e entender mais. E hoje não será diferente, nós vamos falar sobre um tema que vamos aprofundar na próxima quinta-feira. Agora a questão interessante. Esse mês de outubro nós queremos bombardear nossas vidas com o tema família. Então nós estamos falando no domingo, na quinta, na sexta-feira no Instagram e no Facebook da igreja sai um breve devocional sobre a família. Então agora nós vamos encerrar o mês de outubro com uma atividade muito especial e eu estou cheio de expectativa no meu coração para que você possa participar disso. E você que está na sua casa, mesmo no grupo de risco, tenha condições de participar disso. Sabe por quê? Nós vamos fazer o nosso Dia da Família, campal, ao ar livre. Vai ser no sábado, dia 31 de outubro, que não é dia das bruxas, 31 de outubro é dia da reforma protestante, sabia? Mas também para nós vai ser o dia da família esse mês, e nós vamos celebrar, fazer um culto campal, ao ar livre, com piquenique, cada um na sua cestinha, cada um no seu tapetinho, e nós vamos fazer algo lindo num lugar espaçoso e amplo. A questão é que nós temos vagas limitadas, porque embora o lugar seja espaçoso, não é tão grande quanto a gente poderia aconchegar todas as famílias que quisessem. Então vai ser necessário inscrições. Nós temos aí um número específico de inscrições liberadas e hoje nossa equipe vai estar aqui. A Edilane e mais uma pessoa estará lá no fundo da igreja com a mesa e durante o louvor você pode ir lá se você quiser, né, durante a mensagem também, se você quiser fazer sua inscrição, não deixar para a última hora, para não ter tumulto e não ter fila, a gente libera durante todo o culto para você fazer isso, tá bom? E durante a semana aqui na igreja também, o mais rápido possível. Você que está na sua casa, ligue e faça sua inscrição. Como é que vai funcionar, pastor? É o seguinte, cada família, ela pode levar a quantidade de pessoas que ela desejar, porque nós queremos montar um espaço para ela ir o pai, a mãe, os filhos, quer levar o vovô e a vovó, melhor ainda, não é verdade? Já que os vovôs, e vocês estão tendo contato, almoçando com eles de domingo, por que não levar no piquenique, né? Mas a única questão é que cada família ficará separada no seu bloco, nós não teremos contato, nós não teremos integração entre outras famílias. A sua vai, chega e vai encontrar o seu espaço, você vai ficar no seu espaço e terá ali todo o momento de celebração. Será às 18 horas em ponto, porque a gente quer pegar o entardecer, então 18 horas, estando lá ou não estando, nós vamos começar, querido. Se você chegar depois, vai perder uma boa dinâmica que nós vamos fazer lá. Você pode chegar 10 minutos antes, 15 minutos antes, mas não 5 minutos depois, porque daí fica meio ruim, tá? 18 horas para ficar aquele clima gostoso, aquele sol se pondo, a gente fazendo uma celebração ao ar livre com a nossa família. Então, você vai fazer uma inscrição da seguinte maneira, você vai dar o nome e o seu telefone, e lá embaixo vai estar assim, cônjuge vai? Você diz sim. Ele tem mais de 60 anos? Sim ou não? Tá bom? Só isso que a gente precisa saber. Aí depois vai ter lá, filhos, quantos vão? Vão 3, qual a idade? 8, 10 e 12. São 2, 10 e 17. Se você não sabe, não preenche. Só coloque os nomes que você sabe que vai com você e você vai levar. Vovôs de acima de 60 anos vão? Vão. Quantos? 3. Vai o vovô paterno, materno e a vovó paterna. Certo? Então, essa que é a questão para a gente poder organizar e cada família vai ter seu espaço junto com crianças, adolescentes. Pastor, posso ir sem os filhos? Eu não tenho filhos, eu posso ir eu e minha esposa só? É da família. Então é do casal, é da mãe só com os filhos, é do pai só com os filhos, é dos pais com os avós juntos e os netos juntos, do jeito que você achar melhor. Mas tem que fazer inscrição para a gente se organizar e ver quantos lugares nós vamos poder disponibilizar e até encerrar as inscrições. Tá bom? Entendido? Dia da família, eu estou com uma grande expectativa para esse dia, eu estou vendo já aquele dia. A única questão que pode atrapalhar a nossa celebração é o tempo. Se fizer mau tempo, você aborta, não precisa nem ir, se chover no dia, a gente vai avisar todas as pessoas que fizeram a inscrição, tá joia? Então faça a sua inscrição, você que está assistindo na sua casa, ligue na secretaria, faça a sua inscrição, porque nós vamos encontrar ao ar livre, com a segurança padrão IPI Sertanópolis, na distância, com álcool gel,
toda aquela segurança que a gente consegue e gosta de fazer para você se sentir bem na nossa comunidade, tá joia? Sejam bem-vindos ao Dia da Família, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E o último aviso que eu gostaria de dar para vocês é relacionado às nossas eleições municipais. Nós vamos agora no dia 15 de novembro escolher os nossos representantes e as nossas representantes para o trabalho público na nossa cidade. Eu acho muito interessante, perdão aqui tomar um tempo importante na nossa celebração para explicar isso, mas isso também é culto, serviço a Deus. Nós queremos que você vote conscientemente. Nós estamos fazendo uma campanha Vote Consciente. Não vote por privilégios pessoais, não vote por amizade, não vote por interesses, vote pelo bem público, vote pela cidade, não vote porque a pessoa defende os evangélicos. Nós não precisamos que ninguém além de Deus nos defenda. Vote por quem vai trabalhar pela população sertanopolense. Vote por quem vai trabalhar pelos católicos, pelos espíritas, pelos evangélicos, pelos sem religião. Porque Sertanópolis, nós dependemos dela para termos alegria, paz na nossa vida, sabia? Jeremias capítulo 29, o povo de Israel está na Babilônia, não é nem a cidade deles. Olha o que Deus diz para eles. Jeremias 29, depois você verifica lá. E veja se eu não estou errado. O texto diz assim: nessa cidade, plantem vinhas, casem-se, deem-se em casamento, construam casas e ore pela paz dessa cidade, porque a paz dessa cidade, Babilônia, depende da paz de vocês. É exatamente o que nós vivemos aqui em Sertanópolis. Eu sou estrangeiro de Sertanópolis, mas eu sei que a paz dessa cidade depende da minha paz. Eu sei que mais trabalhos, mais empregos, dá mais segurança para o nosso povo. Eu sei que melhores escolas dá melhor formação aos nossos filhos. Eu sei que melhor saúde dá mais integridade e garantias para nós. Ou seja, vote consciente, queridos. Não venda o seu voto, não negocie. E, por favor, não dê voto de protesto, colocando qualquer pessoa numa posição tão importante na nossa sociedade. Vou votar de protesto, não acredito em ninguém, vou votar nesse aqui só para protestar. Tem muitos estudos que provam que voto de protesto tem colocado pessoas em lugares que não deveriam estar. Se você não está pronto para votar, então não vote. Isso aqui é do Tanner, do casamento dele de ontem, pudera ser assim todo domingo, e graças à sua contribuição, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Mantenha sua fidelidade, e se você veio essa noite preparado para ofertar, essas urnas aqui à frente estão prontas para receber a sua adoração, e na sua semana você pode fazer isso aqui na igreja ou nos bancos, através da sua gratidão a Deus. Vamos orar? Pai, abençoe cada mão, cada coração que vai doar, e abençoe cada mão e cada vida que vai votar na nossa cidade. Que o Senhor dê integridade, inteligência, sabedoria, e que o Senhor coloque, ó Deus, a caneta desse município na mão de uma pessoa decente, coerente, honesta, que governe para todos e para o bem de todos, que não governe por partidarismos, que não faça negociatas, que não se corrompa e não se venda, mas que seja uma pessoa que vai fazer o melhor para que essa cidade seja uma joia do norte do Paraná, seja uma flor que floresce em meio ao deserto político dessa nação. Ó Deus, nós cremos numa cidade comprometida politicamente, abençoada, com gente do bem nesse lugar, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém? Então pode vir devolver seu dízimo e oferta. Você que é visitante, não se constranja, você pode fazer isso numa outra oportunidade, se você não veio preparado. Fazer a expressão de amor do Cristo Redentor eu não reconheci, mas um dia teu Espírito ouviu o meu clamor e abriu os meus olhos para ver esse intrigante amor. Esperança me aquece, então eu quero mais. No segredo
declaração de amor do Cristo Redentor eu não reconheci, mas um dia teu Espírito ouviu o meu clamor e abriu os meus olhos para ver esse intrigante amor. Glória a Jesus. Toda honra e toda glória a Ti, Jesus, nessa noite, ao Teu nome, não a nós, mas ao Teu reino. Que seja feita a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, Pai. Dá-nos palavras de júbilo, de gratidão, de amor a Ti, Senhor. E mesmo em meio às nossas incertezas, aos nossos desafios, mesmo em meio aos nossos problemas, às nossas tribulações, que nos impedem de enxergar a Sua glória, que o Senhor venha com graça e misericórdia, para desnudar os nossos olhos, destapar os nossos ouvidos, para compreendermos que a Sua presença é real aqui, Jesus, que a Sua presença é real aqui, Jesus, em cada coração, em cada vida que clama pelo Seu nome, na simplicidade de palavras de amor, Pai. Vem, Jesus, só a Ti toda adoração. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém, amém, amém. Aleluia.
adorar a uma só voz. Digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, só Ele é o Senhor Deus, poderoso Ele é, digno de louvor, digno de louvor. Através do Espírito Santo nós te louvamos, Senhor. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui neste lugar, tu és bem-vindo aqui. Movimente o nosso interior, Espírito. Que o teu povo te adore em espírito e em verdade, com o coração aberto, com lábios que declaram a tua grandeza, a tua força, o teu poder e o teu domínio neste lugar, o teu domínio sobre toda a terra, pois tu és santo, tu és o Cordeiro de Deus que venceu a morte, que venceu e ressuscitou e está sentado ao alto, à direita de Deus Todo-Poderoso, onde o Senhor julgará vivos e mortos, onde o Senhor nos levará para a glória. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Nosso Deus, tu és o nosso melhor amigo, Senhor. Tu és um Deus tremendo, um Deus bondoso. Traga-nos, Pai, a beleza da tua santidade. Faz-nos ver a beleza da tua santidade, a beleza do teu amor e da tua misericórdia em nossas vidas, em cada passo que damos, em cada palavra que falamos, Senhor. Teu Espírito venha regar os nossos lábios, a nossa vida, o nosso ser. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder, vem manifestar os seus sinais. O que dizer? O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós
nós te desejamos outra vez aqui. Na liberdade do Espírito, adore neste lugar, diga palavras a Ele. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, precisamos de Ti, enche o nosso ser, enche o nosso coração, faz a Tua vontade aqui neste lugar. Ah, Senhor, no mais profundo penetra e enche-nos, Senhor. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo Seu soprar hoje aqui. Venha com Seu óleo, venha nos ungir, porque o povo e com Seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E o que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Queremos sentir, Pai, novamente a Tua presença viva em nosso ser. Se em algum momento nos esfriamos, Pai, se a pandemia nos afastou, se a pandemia tentou jogar um balde de água fria em nosso relacionamento contigo, tentou nos afastar, tentou nos colocar dúvidas, tentou nos colocar transgressões em nossas vidas, tentou colocar afastamento, discórdia. Que a Tua presença e o Teu Espírito venham trazer renovo, trazer retorno, trazer um novo momento, uma nova temporada na Sua presença, pois a Sua presença é real, o Seu reino é eterno, a Sua vontade é eterna, os Seus desígnios, os Seus pensamentos sobre nós nunca mudam, e o Senhor levantou uma geração que Te adora, e nós queremos, faz de novo, faz de novo, o Seu povo clama a Ti mais uma vez. De novo, faz de novo, o Teu povo clama a Ti mais uma
de novo, mais uma vez. Faz de novo, faz de novo, teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, teu povo. Vamos orar todos juntos, pedindo que o Senhor e o Espírito Santo de Deus venham trazer renovo para as nossas casas. Ore pela sua família agora. Você estará ouvindo uma palavra a respeito de família, a respeito de restauração, a respeito do poder de Deus em cada lar, em cada casa. Ore pela sua família. Senhor, queremos renovo, restauração pelo nosso lar, Pai. Que Teu Espírito venha fazer de novo, Pai, algo que um dia já foi belo e hoje não é mais. Que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha trazer paz e alegria onde há discórdia. Que o Senhor venha trazer a Tua vontade, aonde, Pai, nós tomamos as próprias rédeas, Pai. Abençoe cada família aqui e que nós possamos aprender contigo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, adorado seja o nome de Jesus. Você pode se assentar, por gentileza. Esse lugar aqui durante a semana é apenas uma construção, né? A gente vem aqui o tempo todo, passa por aqui o tempo todo, entra, arruma, mas quando ele está com pessoas aqui adorando o nome de Jesus, é outra atmosfera, é outro ambiente. Isso prova que a igreja ela não é feita de uma construção, a igreja ela é feita de uma comunhão. Nós somos templo do Espírito Santo e cada um parte do corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Quando nós estamos reunidos juntos, é isso que acontece, algo tão maravilhoso. Mesmo você em casa, espero que você tenha sentido a presença de Deus fluindo sobre o seu coração e alcançando a sua casa também, em nome de Jesus. Por falar em casa, nós estamos com essa série de mensagens, cuidando da família, e hoje eu quero falar com você sobre esse tema aqui. Família, um pedaço do céu ou uma experiência do inferno? Ai, que palavra forte, pastor, que palavra que não cai muito legal, família e inferno, né? Não gostei desse título dessa mensagem, não. Mas você já não ouviu alguém dizer na casa dele, por exemplo, assim: a minha casa está um inferno? Já ouviu alguém dizendo? Né? Você assentindo com a cabeça, eu tenho certeza que você já ouviu. Você já ouviu alguém que chegou e disse para você assim: meu marido está fazendo um inferno na minha cabeça, a minha esposa está fazendo um inferno na minha vida? Você já ouviu alguém dizendo que com essa pandemia minha casa virou um inferno? Então, isso significa que, de fato, algumas pessoas, ao invés de experimentarem uma casa de bênção, um lar de paz, elas estão experimentando algo infernal. E algo infernal não quer dizer que estão lá os demônios, o capeta, com chifre, com rabo pontiagudo, visivelmente, embora espiritualmente ele esteja muito satisfeito com uma casa infernal. Mas se na sua casa existe padrão de gritaria, xingamento, discussões elevadas, ofensas, ressentimentos, mágoa, falta de perdão, crises, o tempo todo sendo trazida à tona, aquele ambiente de guerra, então a sua casa experimenta mais elementos infernais do que elementos celestiais. Então, talvez para você que me assiste, ou para você agora que está na sua casa, esteja dizendo: a minha casa de fato parece mais uma experiência infernal do que um pedacinho do céu, um lugar onde eu tenho alegria, paz, regozijo, prosperidade, satisfação. Percebeu a diferença? Então é possível sim que nós estejamos fazendo da nossa casa um espaço, um território, um campo de batalha vencida já para o inimigo, onde ele tem espaço para desempenhar em nosso coração e para disseminar a sua semente maligna da destruição familiar. Não é tão incomum ver casas infernais. Infelizmente eu digo isso para você. Não é tão incomum, não é tão raro você encontrar famílias que estão à beira de um precipício infernal. E raras são as ocasiões nesse mundo que nós vivemos de valores deturpados e invertidos, de casas que dizem: realmente a minha casa é um pedaço do céu, eu quero terminar logo o meu expediente e ir para minha casa, ver os meus filhos, encontrar minha família.
São raros os casos das pessoas dizerem minha casa, minha vida, não apenas como financiamento e boleto para ser pago, mas como a minha vida, onde eu me integro, onde eu me identifico, onde faz sentido para mim e onde recompõe e refrigera as minhas forças. Por que, queridos, essa confusão? Porque algumas pessoas vivendo o mesmo estado, a mesma questão, vivendo a mesma instituição chamada família, dizem que ela se parece mais com elementos infernais e outras se parecem mais com elementos celestiais. Por que essa confusão? Porque duas formas de ver tão diferentes a respeito de uma única instituição. E eu quero contar para você aqui a metáfora, usar a metáfora da semente, para que você possa identificar o porquê temos condições tão diferentes de interpretar a nossa casa. E a metáfora da semente vai me ajudar a identificar que toda semente, aliás, a semente de árvore, é claro, a semente de árvore, ela tem o potencial de ser uma árvore. Ela é apenas uma semente, tão pequenininha quanto esse mero brotinho aqui. Você consegue enxergar daqui de longe? Nem consegue. Você na sua casa, tão pouco. Está aqui na minha mão. Uma semente desse tamaninho. Estava passeando hoje com a minha família, de carro, e dei uma olhada num flamboyant. Agora é a época de flamboyants floridos, é lindo, né? Temos aqui alguns na nossa região. E, embora a seca seja cruel, e aquele ambiente que a gente olha assim, meio desértico, os flamboyants, eles aparecem de uma maneira tão maravilhosa, tão linda, imponente. Mas um dia eles foram apenas uma pequena sementinha, mal vista e imperceptível. Mas a semente carrega em si o potencial, todo o DNA, toda a composição genética para uma grande árvore. Você olha para uma semente, mas não consegue imaginar um flamboyant. Você olha para uma semente e não consegue imaginar a frutificação, mas ali está nela, composta, potencializada, tudo dentro de um pequeno pedaço, né, de uma genética, está ali todo desenhado o que ela pode ser. Sementes foram criadas para serem árvores, e elas carregam o potencial de serem árvores. Agora eu faço uma pergunta para você: toda semente vira árvore? Essa que é a grande questão. Nem todas as sementes se tornam árvores. Nem todas as sementes de flamboyant se tornam árvores de flamboyant. Nem todas as sementes que têm um potencial de crescimento crescem e germinam. Por quê? Porque ela depende de vários fatores para crescer, construir-se, desenvolver-se e frutificar, inclusive dando folhagem, frutos ou folhas, ou flores. Ou seja, quando nós olhamos para a genética de uma semente, que carrega em si todo o potencial, ela não depende dela apenas para crescer, ela depende de vários fatores externos e alheios a ela, para que ela possa se desenvolver. A família é a mesma coisa. A família carrega o potencial de felicidade. A família carrega em si o potencial de realização. Na família existe toda a genética e o DNA da alegria, já está desenhado. Deus deu à família com o DNA da satisfação, queridos. Isso foi escrito e transcrito nas Escrituras para nos garantir. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Deus olha para toda a criação e olha para o homem e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma mulher que seja auxiliadora e lhe complemente. Lindo isso. Deus olhou e disse: eu vou dar uma família para esse homem solitário, eu vou dar uma família para esse homem triste, eu vou dar uma família para esse homem se sentir refrigerado nesse mundo, eu vou dar uma família para que ele se sinta confortado nesse mundo, eu vou dar uma família para que ele seja feliz. A família foi criada com o potencial de felicidade e não com o potencial de infernalidade. A mesma questão aparece no Salmo 113, versículo 19, diz assim: versículo 9, Deus faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Alegre mãe de filhos. Ou seja, a competência de uma mulher em ter uma casa e um marido, assim como Deus criou a mulher para o homem, agora também cercada de filhos é um presente de Deus para que seja alegre mãe de filhos. Família associada com alegria, família associada com realização, família associada com paz, família associada com felicidade. Família e felicidade se abraçam. Tanto é que na lógica do Jardim do Éden, Deus diz: não é bom que o homem esteja só, em Gênesis 2,18. E lá em Eclesiastes 4,9, o sábio Salomão vai dizer o seguinte: é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar, se um tiver problema no caminho, o outro ajuda a defender, e assim vai. Não é bom que esteja só, em Gênesis,
É melhor ser 2 do que 1 em Eclesiastes. Isso prova que a família é uma construção para satisfação, proteção, desenvolvimento pleno do ser humano. Família não é uma tragédia, família não é um erro institucional, família não é um desenvolvimento biológico, família não é associação comportamental, família não é instituição do Estado, família não é uma exibição jurídica, família é um desenvolvimento divino, é uma instituição criada por Deus com potencial de alegrar o coração humano. Agora, se a família tem todo esse potencial de ser uma árvore frondosa de alegria, de filhos abençoados, de netos lindos e tementes a Deus, de esposas e maridos que se complementam e que são cúmplices na vida, por que tantas famílias infernais? Por que tantas famílias sendo diabolizadas? Famílias que têm o desenho, o contexto e o ambiente do inferno, de tanta gritaria, xingamento, mal-estar, desconforto, intrigas, contendas e ressentimentos. Por que isso, queridos? Porque famílias infernais não são a mesma coisa que famílias celestiais, um pedacinho do céu. Qual é o motivo disso? Vamos voltar à metáfora da semente? A semente tem o potencial de ser uma árvore. A família tem o potencial de ser a nossa maior felicidade, porque Deus colocou no DNA da família o propósito da felicidade. Não foi um erro de percurso, não foi um acaso, não foi um plus que Deus quis dar à criação, dizendo, acho que eu vou colocar a mulher e o homem junto para ver o que dá. Deus colocou a família com DNA da prosperidade. Deus fez a gente em família, em conjunto, para prosperar. E por que nós não estamos prosperando? Por que nós não estamos desenvolvendo? Vamos voltar à metáfora da semente. Um certo homem estava vendendo o seu sítio. E ele anunciou sítio, tal, não sei quantos alqueires, estou vendendo. E aí chegou o comprador. O comprador foi lá e disse, pois não, senhor, eu gostaria de comprar o seu sítio, mas antes eu gostaria de fazer algumas perguntas. E o proprietário disse, pois não, e o comprador disse, nesse sítio que o senhor está vendendo, dá feijão? O proprietário olhou para ele e falou assim, feijão dá não. Tá, então, nesse sítio que o senhor está vendendo, dá soja? O proprietário olhou para ele e falou assim, dá soja também não. E aí o comprador perguntou, e nesse sítio, dá milho? Pelo menos a safrinha? Dá milho não. Ele falou assim, mas pelo menos mandioca. O sítio do senhor dá mandioca? Ele disse, que eu saiba, meu sítio também não dá mandioca não. Mas o senhor está vendendo um sítio que não dá milho, não dá soja, não dá feijão, não dá nem mandioca. O que o senhor está querendo fazer com esse sítio? O senhor está querendo dizer que se eu plantar qualquer coisa nessa terra não vai dar nada? Aí ele disse assim, não, se o senhor plantar, dá milho, dá feijão, dá mandioca, dá tudo que o senhor precisar, mas tem que plantar. Não dá, queridos. Não dá. Precisa fazer uma palavra que muitos de nós esquecemos na família. Uma palavra que revoluciona a nossa vida, uma palavra que revoluciona a nossa casa, uma palavra que revoluciona os nossos relacionamentos. Ficou difícil, parece um trava-língua. Revoluciona os nossos relacionamentos, que é a palavra cultivo. Eu cultivo a minha família, como cultivo uma semente. Uma semente é uma potencial árvore, desde que o cultivo seja apropriado, desde que os fatores hajam em comum para ela chegar ao seu potencial. Uma família feliz é cultivada na felicidade. Ela cria fatores, recursos, caminhos, trilhas, maneiras, e ela tem jeito de ser para que ela possa ser família feliz. Ela não dá uma família feliz. Não nasce família feliz, queridos. Não nasce família feliz quando a gente diz sim aqui no altar. Não nasce uma família feliz quando os filhos nascem depois de 3, 4 anos de casados, para recuperar um casamento já em frangalhos e destruído. Não dá uma família feliz quando o marido é promovido ou quando a esposa ganha mais. Não dá uma família feliz quando eles compram uma casa própria. Isso é provado e comprovado. Tem muita gente que já tem dinheiro, já tem casa e ainda é frustrado na casa. Não dá família feliz nesse mundo. A família tem o potencial de ser feliz, mas para isso precisa de ser desenvolvida, precisa ser trabalhada, precisa ser cultivada. E você precisa de várias condições para que isso aconteça. Então eu queria que você não esquecesse essa noite, de que a sua família tem o potencial da felicidade. Ela tem o potencial da realização. Família é a felicidade em potencial. Isso é para você. Isso é para você que assiste na sua casa. Isso é para todos nós. Todos nós temos essa condição de ter uma família abençoada e feliz. Isso não é só para alguns. O Salmo 128 diz assim, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois do fruto do seu trabalho comerá, feliz será e tudo irá bem.
Sua esposa será como uma videira frutífera ao redor da sua mesa, e os seus filhos como rebentos de oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, e que você veja os filhos dos teus filhos e a paz sobre Jerusalém. Eu amo esse Salmo 128. Isso é para mim, isso é para você, isso não é para algumas pessoas privilegiadas. Agora eu pergunto, se a sua família tem mais características infernais, é porque essa semente está sendo maltratada, ela não está germinando, porque se ela for bem cuidada, o resultado garantido pela palavra de Deus é que ela vai frutificar. Ontem eu estava preparando essa mensagem que eu estou aprofundando com vocês aqui, em 30 minutos, eu falei em 10 minutos apenas ontem com o casamento do Tanner e da Isabela aqui. E o Senhor falou para mim que eu precisava compartilhar essa palavra na vida de vocês, da nossa comunidade, na minha vida, de uma maneira um pouco mais aprofundada, tanto é que eu pretendo ir mais longe com ela ainda na quinta-feira, de tantas coisas que um versículo trouxe ao meu coração. Enquanto eu estava preparando e vendo uma situação específica na Bíblia sobre família, Deus falou ao meu coração uma coisa que eu nunca tinha percebido, nunca tinha notado e nunca tinha lido. É altamente genuína, mas não é direito autoral meu, é direito autoral do Espírito Santo. Ele disse o seguinte: enquanto eu preparava, soprou no meu ouvido, quase audível: família é o meu analgésico para esse mundo doente. Família é o meu analgésico para esse mundo doente. Nós sofremos num mundo cruel, queridos. Nós sofremos num mundo que nos impõe difíceis contextos de vida. A família é o analgésico de Deus. A família é o alívio de Deus. A família é a graça de Deus para a gente enfrentar esse mundo. Sendo Jesus o nosso Senhor e Salvador, Ele nos ajuda a passar por entre esse caminho de peregrinação, mas Ele, além do Espírito Santo, Ele coloca a família para nos dar apoio, alívio e conforto. Por isso não despreze o que você tem. Não negligencie aquilo que Deus lhe deu. Família é o presente de Deus, é o oásis de Deus, numa terra sedenta e árida. Ter uma família abençoada, um lar que nos sustenta, uma esposa virtuosa, um marido sacerdote do lar, filhos tementes a Deus, é um oásis de Deus. Quando eu chego do meu trabalho cansado, fatigado, oprimido, envergonhado, frustrado, eu entro na minha casa e digo: cheguei. Esse é o meu oásis particular, é dessa fonte que eu bebo. Inclusive Provérbios diz assim: homem, veja como você viva com a sua mulher da mocidade, bebe dela todos os dias como a fonte da sua juventude. Ou seja, a esposa já no começo do casamento é a nossa fonte, de onde a gente bebe não apenas sexualmente, mas bebe por integração, cumplicidade, compreensão, mutualidade. É tremendo o que Deus preparou para nós, irmãos, e o que nós estamos abrindo mão nesse mundo de uma maneira tão ignorante, tão cega e tão insensata, não é verdade? Família é o alívio de Deus, é o conforto de Deus para o mundo cruel que a gente vive. Por isso que existem tantos textos nos falando sobre a família e a felicidade. Mais um me chamou a atenção em particular, que é o texto de Ruth, capítulo de número 3, que foi ministrado ontem aqui. Mas antes de entrar no texto, eu queria apenas falar o contexto geral dele. Ruth, ela é uma das noras de Noemi. Nomes muito conhecidos na Bíblia. Noemi é uma mulher que saiu junto com o seu marido da terra de Belém, porque estava tendo uma grande fome. Ela sai de Belém, pega os seus 2 filhos, seu marido era o Elimeleque, os seus filhos eram Malom e Quilion, tá aí bons nomes para você colocar no seu filho também, né? Bíblia e nomenclaturas ajudam. Elimeleque, marido de Noemi, e tem 2 filhos, Malom e Quilion. E eles vão até Moabe, uma cidade estrangeira, distante de Israel, para tentar sobreviver. Lá eles vivem por quase 10 anos. Vivendo naquele lugar, o Malom e o Quilion se casam com 2 mulheres, Ruth e Orfa. É daí que nasce o livro de Ruth, que se torna o personagem principal. Uma moabita, uma mulher que não era temente a Deus, se torna uma personagem da Bíblia que tem título de livro e vai ser a avó de Davi e vai ser a tataravó de Jesus. Uma mulher que encontrou Deus no caminho e restaurou a sua família. Vamos lá. Onde é que Ruth aparece nesse texto? Lá em Moabe estava todo mundo vivendo bem, 10 anos de casados, talvez, estavam fazendo as bodas de 10 anos, que eu não sei que bodas que é, se é de pedra, tesoura, papel, né? Pedra, papel, tesoura, não sei. Eu sei que eles estavam comemorando alguma coisa lá, muito felizes, e de repente, não é um jeito legal de falar, morreu, mas o Malom morreu. E de repente, o Quilion morreu. E de repente, o Elimeleque morreu. 3 mulheres sozinhas ficaram viúvas. Entre elas Ruth. Já tinham saído de uma terra que não tinha pão.
viviam numa terra como estrangeiras, e agora teriam que viver como viúvas. E não era fácil ser viúva naquela época, não tinha plano de previdência, não tinha INSS, não tinha pensão e nem tinha seguro de vida. Lá estavam aquelas mulheres totalmente vulneráveis. Voltando para Belém, no meio da jornada, Noemi, que é a mulher, que é a sogra, e sogra dá bons conselhos, é bom ouvir a sogra também. A sogra, que tinha recebido um pacto com Ruth, Ruth disse: onde você for eu irei, o seu Deus será o meu Deus, onde ali ficares ficarei, e não seja a morte apenas o que me separe de você. E Noemi, compadecida da sua nora Ruth, olha para ela e diz, Ruth capítulo 3, versículo 1, para que a Ruth possa ser restabelecida diante da tragédia da perda do marido e da tragédia da fome. Veja só o que diz Ruth capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Noemi, sogra de Ruth, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lugar seguro para a sua felicidade. Conselho de sogra. Conselho de uma mulher marcada pela tragédia e pelo sofrimento. Ela olha para a jovem moça viúva e diz: eu tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Aqui está concentrado o poder da germinação da família feliz. Nesse texto nós temos, e eu preciso decompor ele com você agora, eu vou fazer uma decomposição das palavras para que a gente possa extrair todos os recursos, e como é lindo um texto tão pequeno ter ensinamentos tão grandes para nós. E a primeira coisa que eu vejo e noto nesse texto é que a Ruth diz: eu tenho que. Queridos, dá feijão? Não dá, você tem que plantar. Ruth olha para aquela circunstância e diz: eu tenho que. Ela não ajoelha e pede: Deus, envia um marido para minha pobre Ruth. Ela não joga culpa no marido que deixou ela sem pensão, aquele miserável me deixou aqui agora sem nada. Ela não se projeta para os líderes religiosos para desabafar e dizer: e agora o que será da minha vida? Ela diz: eu tenho que. Eu amo essa palavra, quando a gente para de ser hipócrita e jogar a responsabilidade dos outros para a nossa felicidade, e nós começamos a nos responsabilizar por ela, inteligentemente, conscientemente, deliberadamente, para que a gente diga: isso é minha responsabilidade, não é dos outros. É minha tarefa procurar um lar feliz, é minha tarefa desenvolver uma casa abençoada, é a minha tarefa, irmãos. Eu não quero parecer carnal, eu não quero parecer anti-espiritual, mas tem coisas que você não precisa orar mais, está na hora de você fazer. Tem coisas que a gente não precisa mais fazer campanha de oração, irmãos, é melhor a gente mudar de vida. Porque eu não estou cansado, não vou falar esse termo, porque nosso papel pastoral é um papel de perseverança, mas eu estou, como que eu posso dizer, tomado de muitos compromissos, de gente que vem pedir oração, de um casamento que ela pode resolver. Deus não vai resolver, querida, Deus não vai mudar a sua personalidade do dia para a noite. Está na hora de você passar sobre o seu ego, mudar o seu comportamento, ser mais sábia dentro de casa, ser mais sensata, uma mulher decente, honesta, bonita para o seu marido, que sabe se portar diante dos outros. Não adianta ficar orando para Deus transformar a sua casa se você não é agente de mudança. E você, bonitão, fica pedindo oração: não, Deus um dia vai mudar. Se você não colocar eu tenho que ser um pai presente, eu tenho que ser um marido honesto, eu tenho que ser o sacerdote do lar, eu tenho que ser o chefe da família, eu tenho que administrar as finanças da minha casa. Se você não mudar, quem é que vai mudar? Oh Deus, me ajuda com a minha finança. Oh Deus, me ajuda com os meus filhos. Eu não estou descartando a oração, mas eu digo que a gente precisa fazer da oração o que ela é: oração, orar e atitude. É um lugar onde eu atuo, queridos. Família é um lugar que eu não posso cruzar os braços, porque se os meus filhos crescerem natural, eles vão ser delinquentes, o pecado opera neles, a semente da maldade está lá. Eu preciso atuar, eu preciso estar perto, eu preciso prover paternidade a eles. Eu não posso trocar minha família por uma mesa de bar, trocar minha família por um complexo de trabalho. Eu não posso trocar minha família por uma saia que passa por aí e rejeitar tudo que Deus me deu como responsabilidade de dar um lar para os meus filhos. Eu tenho que ser pai, eu tenho que ser marido, eu tenho que me posicionar na minha casa, porque da minha posição depende o bem-estar da minha casa. E nós vivemos num mundo que adora negligenciar a responsabilidade, ignorar e terceirizar. É a coisa mais fácil. Ah, eu não sabia, agora está sabendo. Ah, mas o meu pai. Não, não é o seu pai, é você.
Ah, mas os avós dessa criança estragam. Não são os avós, querido, é você. Ah, mas é que eu moro em Sertanópolis. Não é Sertanópolis, irmãos, é você, é a sua casa. Ah, mas o meu passado, não é o seu passado, é você, queridos. Viktor Frankl foi um residente do campo nazista e se transformou num dos psicólogos mais conceituados no mundo, que conseguiu dizer o seguinte: nenhuma pessoa no mundo tem o direito de tirar de mim a capacidade de responder a qualquer situação. Ninguém, por mais triste que seja a sua história, por mais difícil que seja a sua casa, pode tirar de você o privilégio de responder por você mesmo, de ser responsável pelos seus próprios atos. Ruth disse: eu tenho que. E eu pergunto para você, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer essa noite ao desligar essa internet e assistir esse culto? O que você tem que fazer ao sair dessa celebração? Você tem que. Ai, pastor, ora por mim. Não. Orar você não precisa nem pedir, a gente já ora. Mas tome atitude. Tome atitude de homem. Tome atitude de uma mulher de Deus. Seja um filho segundo os padrões de Deus. Você não quer a felicidade da sua casa, você não é responsável pela felicidade dos seus pais, ou do casamento saudável, mas você pode mudar o ambiente da sua casa. Essa que é a diferença entre termômetro e termostato. Tem gente que é tão antirresponsável pela vida que ela é só um termômetro. Tudo que ela sabe fazer é identificar a temperatura do ambiente. Aqui, esse negócio esquentou aqui em casa, viu, pastor? Esquentou? Esquentou eu e meu marido, eu e meus filhos, eu e minha sogra, o negócio esquentou aqui em casa. Esquenta mesmo, irmão. Eu sou casado há 16 anos, o negócio também esquenta lá em casa, não é diferente. Agora, a diferença é o que eu faço quando esquenta. Pastor, aqui esfriou demais meu casamento, depois de 20 anos, entrou na rotina. Esfriou, irmão. Esfriou, pastor, vixe, o relacionamento com os meus filhos está distante. Está frio, irmão. Você identificou a temperatura. E o que você vai fazer para mudar? Porque lá em casa também as coisas esfriam. A tendência natural de um relacionamento familiar é esfriar, não é? E o que você vai fazer quando esquenta demais ou quando esfria? Essa que é a diferença entre termômetro e termostato. A gente tem muita família termômetro que sabe medir a temperatura do lugar. Está quente demais, o negócio está ficando crítico. Está frio demais, a gente está ficando distante. Mas o que você vai fazer é termostato. Esses ares condicionados são compostos de uma pecinha pequena que faz toda a diferença para você estar aqui. Eles trabalham incansavelmente, consumindo a energia desse prédio, fazendo a gente pagar uma fatura alta no final do mês, para deixar você fresquinho aqui. Eles identificam a temperatura e dizem: está quente demais, vamos trabalhar para esfriar esse lugar. No inverno é o contrário, está frio demais, vamos trabalhar para esquentar esse lugar. Energia aplicada para transformar ambientes. É isso que você tem que fazer na sua casa. Tem o quê? Não importa a temperatura que esteja a minha casa. Se o meu casamento está frio, se a minha família está distante, se está frio demais, eu trabalho para esquentar e aquecer os corações. Se está quente demais, por muitas crises, conflitos e desavenças, eu trabalho para esfriar, para colocar panos quentes nisso e trabalhar a minha casa para que ela seja uma bênção. Seja termostato, minha irmã. Pare de chegar no marido e falar: as coisas estão feias aqui em casa. Pare de falar para a esposa: as coisas estão difíceis aqui em casa. Trabalhe para mudar a sua casa. Termostato. Eu tenho que mudar esse ambiente. Eu não posso ficar com os braços cruzados. Essa é a responsabilidade de casamento, de família. Talvez seja por isso que os fariseus falaram para Jesus: Jesus, se o negócio é assim, é melhor não estar casado. E eu digo para você: se você não quer essa responsabilidade, não casa. E se você está dentro, não tem como descasar. Eu tenho que. A família é a minha atitude, é a minha responsabilidade. Eu preciso fazer. A Ruth diz em segundo: eu tenho que procurar. O que é procurar? Encontrar os fatores para que a família seja feliz. Eu tenho que procurar um lar. Eu vou sair do meu lugar, eu vou levantar da cadeira, eu vou sacudir a poeira, eu vou procurar alguma coisa, eu vou achar a família feliz. Vamos nessa. E como é que eu encontro uma família feliz? Encontrando os ambientes para ela, encontrando os fatores para ela. Se eu pegar uma semente dessa aqui, lá no deserto do Negueb, no sul de Israel, uma das regiões mais inóspitas do mundo, e lançar naquela terra e falar: cresce. Eu posso ser agrônomo, eu posso ser técnico, eu posso até colocar um chapeuzinho da John Deere, e ficar ali olhando aquilo e falar assim: vai crescer. Não vai crescer. Porque ela não tem a semente adaptada ao solo, você não tem o solo com os nutrientes que precisa para aquela semente, você não tem as condições climáticas necessárias àquela semente, você não tem um processo de irrigação, não vai crescer. Eu preciso procurar um solo adequado para a semente, ou preciso procurar uma semente para o solo adequado. A grande verdade é que eu preciso procurar.
E quais são os fatores para uma família feliz? Aí você tem que procurar. Você acha que gritaria é um fator de família feliz? Você acha que briga é fator de uma família feliz? Você acha que cada um ter as suas finanças separadas é um fator de família feliz? Você acha que o marido esconder todos os custos de vida e estar atolado em dívidas para a família ter um padrão incoerente é uma família feliz? Você acha que um marido que se envolve com pornografia é uma família feliz? É um fator de família feliz? Uma mulher que tem conversas na rede social incansavelmente é também, maridos que ficam viciados em Facebook, também é um fator de família feliz? Filhos que são criados com tios, que são expostos a abuso sexual, é um conceito de família feliz? Filhos que são abandonados às mídias sociais, é um fator de família feliz? Queridos, é só unir fatores. A coisa mais simples que tem é a gente avaliar a nossa casa e falar: a minha casa está conjugando fatores de felicidade, glória a Deus. A minha casa está conjugando fatores de tragédia. Tenho que mudar, eu tenho que mudar. Você tem que mudar, você tem que mudar. Os fatores estão diante dos seus olhos. Vocês mal se conversam, vocês gastam mais tempo em rede social, os filhos estão sendo criados por parentes e amigos, as coisas estão difíceis financeiramente, e você está esperando um casamento feliz. Não vai ter. Desculpa falar isso. Eu queria falar que Deus muda tudo isso, mas eu tenho que mudar, eu tenho que transformar, eu tenho que olhar esses fatores. Na minha casa nós temos um problema genético. Da família do meu pai, nós temos cardiopatias. Todos os homens que eu tenho conhecimento, da família do meu pai, tem algum tipo de cardiopatia. O meu avô teve, os meus tios tiveram, meus primos também tiveram que fazer procedimentos. Eu também nasci com cardiopatia. E chegando lá, para fazer o meu check-up anual, que check-up anual para mim é sobrevivência, diante desse contexto genético, o meu médico perguntou o seguinte: você fuma? Eu falei, não. Ele falou, você bebe? Eu falei, também não. Ele falou, você pratica exercício físico? Eu falei, sim, habitualmente. Você torce para o Corinthians? Eu falei, sim. Ele falou, esse você vai ter que abandonar então. Quando ele disse os fatores que me levam a desenvolver essa cardiopatia, ou melhor, para provocar um infarto ou um problema mais sério, ele disse o seguinte: você tem algo aí com você que é genético, só que você tem que ficar tranquilo o seguinte: você não pode unir fatores. Cardiopatia mais fumo é igual a infarto. Cardiopatia mais alcoolismo é igual a infarto. Cardiopatia mais sedentarismo é igual a infarto. Eu decidi não ter nenhum tipo de fatores. Eu decidi não morrer de infarto. E eu digo para você: casamento mais dívidas é igual a destruição. Casamento mais distância sexual é igual a destruição. Casamento mais filhos educados de uma maneira diferente um pelo outro é igual a destruição. Vai unindo fatores e você vai ver a tragédia. Procure o ambiente necessário para florescer essa semente. Crie o ambiente para que ela cresça. Oh meu Deus, eu vou ter que falar. Não adianta você vir de domingo a domingo, olhar para mim aqui na frente, se você não cuidar dessa semente na sua casa. Eu não faço milagres, essa igreja não faz milagres. O que faz milagre é a sua rendição ao altar de Deus, que vai transformar em você um homem ou uma mulher que vai cuidar dessa semente para que ela possa crescer e florescer. Procure um ambiente, elimine os fatores de risco para a destruição da família. Eu estou longe dessa porcaria de Facebook, eu estou longe dessa rede social excessiva, eu estou longe dessa fofocaiada, eu estou longe desse monte de mulherada solteira que fica falando dos homens dos outros, eu estou longe desses caras solteiros que ficam falando das peripécias sexuais extraconjugais, eu estou longe dos fatores de risco. Foge, meu irmão, eu estou dando um aviso aqui no nome de Jesus: foge dos fatores de riscos. Sua família está por um fio. Um fio. Terceiro, ela diz: você precisa procurar um lar. Lar é diferente de casa. Eu conheço gente que tem casas muito simples, mas que dentro delas tem um lar. Eu conheço gente que tem casas muito prósperas e também tem dentro delas um lar. Eu conheço gente que mora de aluguel e também não tem um lar para chegar no final do dia. E eu conheço gente que tem casas suntuosas, mas que também não tem um lar para chegar depois de um dia de trabalho. Casa é onde a gente entra fisicamente. Lar é onde a gente entra emocionalmente e espiritualmente.
Casa a gente constrói com tijolo e com cimento. Lar a gente constrói com amor, cumplicidade, carinho, atenção e emoções saudáveis. Difícil é construir um lar, fácil é construir uma casa. E você tem uma casa ou um lar? Lembra da música que eu já preguei aqui nessa igreja um dia? Eu preguei a música do Toquinho, ministrei sobre ela, aliás. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E nessa casa dizia que ninguém podia fazer pipi porque pinico não tinha ali. E eu falei que casa boa é casa que tem alívio. Porque tem um piniquinho para fazer xixi, alívio. Casa boa é casa que tem alívio. Casa boa é que é um lar. Não é uma casa engraçada, é um lar estabelecido, é um lar abençoado, é um lugar onde eu entro emocionalmente, espiritualmente e digo, cheguei no meu lar. Eu pergunto para você, você tem gastado tempo, dinheiro, condições, situações para ir construir uma casa, mas está deixando um lar em frangalhos, um lar em ruínas. Que adianta ter casa e não ter lar, irmãos? Mas eu vejo que muitas pessoas conseguem construir um lar, mesmo que elas não consigam ter a casa dos seus sonhos. Tem gente que mata o lar para tentar ter uma casa. Eu digo para você, Ruth disse, ou melhor, Noemi disse para Ruth, está na hora de você buscar um lar. Não vamos morar em casa, irmãos. Não more. Abandone essa ideia de casa. Não vamos morar na rua também não vamos fazer a tenda igual sem teto não. Eu estou dizendo para você, invista mais no seu lar, para que o lar seja um lugar onde você ame estar, e a casa seja um lugar onde você possa ir ficar. São coisas diferentes. Penúltimo lugar, um lugar seguro. Irmãos, você acha que escola é um lugar seguro para os nossos filhos? Na escola tem bullying. Na escola tem professores manifestando ideologias de gênero, ideologias de ateísmo, de crenças. Na escola nós temos questões de abuso sexual. Na escola nós temos um ambiente muito perigoso para os nossos filhos. Não estou dizendo que todas as escolas são assim, mas estou dizendo que todas as escolas não têm uma muralha impenetrável de segurança aos nossos filhos, por mais bem conceituadas que elas sejam. Isso acontece. No mundo de profissional empresarial, nós temos pessoas traíras, pessoas falsas, pessoas aproveitadoras, gente que nos decepciona. Os parentescos, as relações de parentesco, muitas vezes se baseiam apenas em vantagens. Se você fizer para mim isso, você é meu parente. Se não fizer, você é daquela igreja? Você é crente? Faz tudo isso e ainda é crente? As ofensas vêm. Guimarães Rosa dizia, o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Nenhuma palavra é mais bonita do que essa para a família e parentesca. Você faz o benefício que for para a sogra, para o cunhado, para a cunhada. Faz o benefício. O dia do benefício é a véspera da ingratidão. É um mundo cruel, irmãos. O problema é quando esse mundo cruel, cheio de abuso sexual, abuso verbal, abuso moral, cheio de bullying, piadas de mau gosto, malícia, cheio de promiscuidade e prostituição, cheio de traições, cheio de fracasso. Quando esse mundo, fora da casa, ele entra para a nossa casa e engole a gente. E na nossa casa a gente vive a deturpação desse mundo. Irmãos, é triste demais. Quando na nossa casa a gente experimenta o potencial destrutivo da traição. Irmãos, casa não é lugar de trair, irmãos. Quer dizer, lugar nenhum é de trair, né? Eu sou uma pessoa, se tem uma coisa que me desconcerta é a deslealdade. Deslealdade é uma coisa terrível, irmãos. Lugar nenhum é lugar de trair, mas a sua casa é lugar de confiança total, é celulares abertos, contas abertas, e-mails abertos. O que eu preciso proteger na minha casa? Nada. Eu não tenho que proteger nada. A casa é um espaço aberto. Casa é um lugar seguro para os meus filhos. Vocês foram maltratados na escola, sofreram bullying na escola, vocês foram maltratados no trabalho, foram vítimas de vergonha pública, você foi vítima de assédio moral pelo seu patrão, mas aqui em casa não. Aqui em casa você é protegida, você é amada, você é cuidada, você é cuidado. Aqui em casa você tem voz. Lá você levanta a mão, os amiguinhos falam para você baixar, mas aqui em casa, quando você quer falar na mesa, todo mundo te ouve, desliga os celulares e diz, fala filho, fala filha, o que você tem para dizer para nós é importante. Casa é um lugar de segurança, irmãos. Lar é um lugar de proteção. A gente não pode expressar dores e sofrimentos, acentuar na nosso lar, em nossa casa, aquilo que o mundo já dá o bastante para os nossos filhos, já dá o bastante para as nossas esposas, já dá o bastante para os maridos.
Esse mundo está saturado de podridão, de judiação com as pessoas. Esse mundo está saturado de crueldade, de vantagismo. Nossa casa não pode ser uma plataforma propulsora de dores e sofrimentos, irmãos. Cuide da sua casa. Faça dela um lugar seguro. Porque só assim, um lugar seguro, um lugar abraçado, um lugar onde tem amor, um lugar onde tem perdão. Porque lá fora ninguém perdoa, lá fora todo mundo passa um por cima do outro, mas aqui em casa tem perdão. Aqui em casa tem amor, aqui em casa a gente tolera um ao outro, aqui em casa a gente compreende, aqui em casa a gente olha no olho. Lá eu sou desprezado, lá eu sou humilhado, lá as pessoas não se importam com a minha dor, mas aqui em casa não, é diferente, as pessoas se importam comigo. Seus filhos podem dizer isso, sua esposa pode dizer isso, seu marido pode dizer isso, seus pais podem dizer isso. E só assim, irmãos, só assim é que nós chegamos à felicidade. Um lar onde eu tenho que, é meu compromisso de avançar e mudar o ambiente. Eu tenho que procurar e encontrar os fatores que podem conjugar esse verbo chamado felicidade. Não, felicidade é advérbio, mas muito bonito, um adjetivo. Eu quero dizer para você, nesse propósito, é chamar a responsabilidade de procurar fatores. Procurar fatores para que você tenha um lar e não tenha uma casa, para que você esteja seguro e não vulnerável. Os consultórios de psicólogos, as clínicas terapêuticas, os psiquiatras estão abarrotados de pessoas, como o gabinete pastoral, que não têm problemas reais e complexos, que não tenham sido originados em suas famílias. Escute o que eu estou dizendo. Maioria, grande parte das pessoas estão procurando centros terapêuticos, centros psiquiátricos, que estão aí para contribuir com a sociedade, para trazer um pouco de sanidade a nós. É o resultado de uma família que não foi proteção, de uma família que não foi lar, de uma família que não trouxe felicidade. Não existe família perfeita, mas uma família que se esforça para mudar a vida um do outro e para guardar a vida um do outro, é uma família que vai ser refrigério nesse mundo. As lutas vão continuar, irmãos. Mas a nossa casa, essa casa é o lugar de ir falar, enfim cheguei, está aqui, meu lar, é o meu oásis, é aqui que Deus me renova. E essa mulher encontrou em Boaz, o seu resgatador. Boaz se casa com Ruth, Ruth se torna avó de Davi e tataravó de Jesus. Isso significa que, quando Deus entra, quando Ele trabalha, e quando nós fazemos a nossa parte, a geração que nós vamos ter, vai ser santa. Jesus é tataraneto de Ruth. E quem vai ser o tataraneto de Marcos, João, Fernanda, Fernando, Joaquina, Felipe? Quem vai ser? Está nas suas mãos começar agora essa família do futuro, que é um potencial em suas mãos, uma semente de felicidade. Crie os caminhos para isso no nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Depois da nossa oração nós vamos cantar uma canção e a tia Jujuba vai trazer uma mensagem para as nossas crianças na internet. Pai, nós vamos cantar essa canção que diz: a minha família, ela é bênção do Senhor, Pai. Então nos ensina a tratar a nossa família com amor. Ou seja, ela é um presente que o Senhor nos deu, é uma semente de potencial felicidade. Então nos ensina a fazer com que a nossa responsabilidade entre em ação para cuidar dela com amor. Deus, existem pessoas aqui que me ouvem, pessoas que me assistem, que na família está sendo conjugado fatores de risco. O diabo está elaborando e colocando em prática os planos infernais. Mas a família dessa mulher e desse homem ainda pode ser uma família com um pedaço do céu. Que hoje ele e ela se levante desse lugar, assuma essa postura e encontre no Senhor tudo que ele precisa para transformar seu lar e tratar como um presente do Senhor e uma bênção do Senhor a sua casa, em nome de Jesus. Vamos cantar juntos só esse refrão tão lindo, tão maravilhoso. Eu queria que você cantasse do alto do seu pulmão e dissesse: a minha família, ela é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar a família com amor. Minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor.
casa para o teu louvor. A minha família é um presente mais uma vez, do Senhor. vamos declarar isso mais forte, mais uma vez. A minha Diga isso. Senhor, tem pessoas que precisam declarar isso, que precisam acreditar nisso, Pai. Gente que está desacreditada nesse lugar e não consegue ver. Edifica, edifica. Casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Aleluia. Olha aqui para mim, eu quero te dizer que se você entrou desacreditado e se você ligou essa TV desacreditada, eu quero declarar isso: a sua família é um presente do Senhor. Desembrulhe e encontre tudo que Deus preparou para você no nome de Jesus. Tenha uma boa semana. Quinta-feira nós nos vemos às 20 horas em nome de Jesus, para falarmos mais sobre a nossa casa. Vamos com Deus. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. É um presente do Senhor. Boa noite, galerinha! Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o sonho de Deus. Vocês sonham? Sabiam que Jesus também sonha? Porque a gente não precisa estar dormindo para sonhar, não é verdade? Eu tenho um monte de sonhos. E você? Você tem um monte de sonhos também? Ai, mas é um sonho mais maluco que o outro que eu tenho. Gente, Deus sonhou uma grande coisa. Ele sonhou em colocar aqui no mundo uma criança que viria para marcar a história. Pois ele fez isso. Eu vou contar essa história para vocês. Para isso, para realizar esse grande sonho, Deus precisou de 2 ajudantes, o papai e a mamãe. E dentro da barriguinha da mamãe, Deus começou a realizar o seu grande sonho. Já pensou Deus imaginando a cor dos cabelos, a cor dos olhos, a cor da pele? Já imaginaram isso? Dentro da barriguinha dessa mamãe, eu vou realizar o meu sonho. Vou colocar lá dentro uma criança muito especial, que virá ao mundo para a honra e glória do meu nome. Isso está escrito lá na Bíblia, que o grande sonho de Deus viriam para o mundo para marcar a história e para, acima de tudo, ser para a honra e glória do santo nome de Jesus. Sabe quem era esse sonho? Era você! Você que está aí do outro lado me assistindo. Você é o grande sonho de Deus. É a realização do sonho de Deus. Deus te planejou, Deus te criou lá dentro da barriguinha da mamãe, um bebê lindo e perfeito e hoje uma criança que pode falar de Jesus para várias pessoas. O sonho de Deus está se cumprindo na sua vida, então você não pode perder tempo. Não pode perder tempo de falar de Jesus para todo mundo, porque você é o sonho dele. É a realização do grande sonho de Deus. Eu sou um sonho de Deus que fui realizada e você também. Então, não dá bola não se alguma pessoa falar uma mentira para você, que você é feio ou que você não serve para nada, que você é preguiçoso. Não escute isso. É tudo mentira, tudo inimigo falando mentira para você. Você tem que pôr na sua cabecinha que você é realização do sonho de Deus. Ok, galerinha? Até mais!